Só existe uma forma de Deus nos purificar. João capítulo 15, versículo 2. Só existe uma forma de Deus nos purificar. Naamã, ele foi purificado não por causa das águas do Jordão. Naamã, ele foi purificado não porque ele mergulhou num rio, simplesmente. Mas Naamã, ele foi purificado por causa da palavra que foi enviada para ele. E a palavra que Deus enviou para a gente, João 15, 2. Essa palavra com certeza ela vem para nos purificar. A direção de Deus vem para nos purificar, para nos ajudar, para nos abençoar. João 15, 2 diz assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 15, 2. Toda vara que... João 15, 1. Vai no 1. No 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando Deus deu a palavra através de Eliseu para Naamã, o seu moço, né? Eliseu falou com Geazi, Geazi falou com Naamã. Ali estava a limpeza dele. Ali estava tudo que ele precisava. E ele entendeu que ele deveria praticar algo. Ele entendeu que ele deveria subjugar o entendimento dele, subjugar a carne dele. Ele entendeu que ele deveria se humilhar diante da mão potente e poderosa do Senhor. E quando a gente entende, e não só a gente entende, mas a gente também crê e a gente age, aquela palavra que foi a direção de Deus para nós, ela traz o que a gente precisa. Ela traz para nós o que nós fomos buscar. Olha o que diz Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, no versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Se você ouviu uma palavra sobre perdoar, e você sai daqui e não perdoa, você deu crédito à palavra? Se você ouviu uma palavra sobre dizimar, e você sai e não dizima, você deu crédito à palavra? Se você ouviu uma palavra que diz em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês expulsam demônios. Quando aparece um demônio, se você não faz nada, se você não reage, se você não contra-ataca, se você não assume a sua autoridade de filho de Deus ali, e não age sobre a palavra que Deus está dando, você deu crédito à pregação? Não. Eu não dei crédito à pregação. Se alguém está doente, a Bíblia fala assim, se estiver alguém entre vós doente, você pode chamar o presbítero da igreja, você pode ungir com óleo, você pode orar, você pode fazer a oração da fé, e a oração da fé salvará aquele doente. Então, se eu sei de tudo isso e eu não faço, é porque eu não estou dando crédito à pregação. A palavra de Deus fala que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas Ele fala para a gente confessar com os nossos irmãos também, com a nossa liderança, para que sejamos sarados. Olha que coisa interessante. Existe momento da nossa vida que a gente tem que colocar para fora. E naquele momento, diante da autoridade, aquela autoridade não é o homem, aquela autoridade é o Espírito Santo sobre a pessoa. Se eu sei disso e eu não faço, eu estou retendo a minha cura também. Eu estou retendo a minha salvação, a minha libertação, melhor dizendo. Eu estou retendo o meu milagre. Então tudo que a gente sabe da parte de Deus, pode sentar. Tudo que a gente sabe da parte de Deus, tudo que a gente aprende da parte de Deus, diga assim, tem que ser colocado em prática. Diga assim, tem que ser colocado em prática.
Por quê, irmãos? Porque a fé sem obra, ela é uma fé morta. Ela é uma fé morta. O nosso corpo não é para a prostituição, o nosso corpo é para a santificação. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se eu ouço uma palavra falando sobre prostituição, contra a prática, não contra a pessoa, mas contra o pecado, combatendo o pecado, e a gente entende aquela palavra, não como uma acusação, mas como um Deus que está nos mostrando o caminho que nos está levando a passarmos as piores coisas da nossa vida, porque o pecado, ele traz consequência. E a gente entende aquela palavra. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar crédito àquela pregação. Diga amém, Jesus. Tem que dar crédito àquela pregação. Tem que dar crédito àquela palavra. Uma palavra entendida da parte de Deus e não praticada, aquela palavra, ela continua sobre você. A palavra não volta para Deus vazia. Ela continua sobre mim, ela continua sobre você, esperando a gente crer e obedecer. Quando que Ana ela teve outros filhos? Quando ela cumpriu o voto. Não foi quando ela fez o voto. Foi quando ela cumpriu. E eu digo que aquele voto não nasceu no coração dela, nasceu no coração de Deus. Sabe por quê? Porque Ana queria um filho e Deus queria um sacerdote. Então, enquanto ela orava, Deus colocou no coração dela: eu vou te dar um filho, mas isso é para mim. Porque você quer muito um filho, mas eu quero muito um sacerdote. Eu quero muito sacerdote. E ali Ana teve Samuel. Quando desmamou Samuel, ela levou até o altar de Deus. E depois ela teve filhos e filhas. Então você vê que a nossa atitude, a nossa ação sobre a palavra que Deus nos dá, essa atitude, essa ação é que traz o céu sobre as nossas vidas. Eu vejo muita gente sofrendo, muita gente está padecendo, muita gente está passando luta, muita gente está passando, e não é falta de orar, não é falta do pastor orar, não é falta da pessoa orar, mas pode ter certeza que às vezes é falta da pessoa obedecer. É falta da pessoa obedecer. Porque a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. E ela não faz. Enquanto ela não faz, ela está retendo o milagre da vida dela. Ela está retendo a bênção dela, gente. Ela está retendo. Naamã chega até Eliseu. Eliseu fala para Geazi: diga a Naamã, está em 2 Reis capítulo 5 isso. Diga a Naamã que ele mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Coloca para mim 2 Reis capítulo 5. No versículo de número, deixa eu pegar aqui, 13. Vamos ler o 12. O 11 e o 12. O 10, o 11 e o 12. Olha o que diz. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Mandou quem? Dizendo: vai, ação, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás o quê? Purificado. A palavra foi liberada. A palavra já foi dita. Agora a ação estava para Naamã. Versículo seguinte. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Olha só as vozes que eu sempre falo. Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Irmãos, olha o que Naamã, ele esperava algo de Deus através do profeta. E Deus jogou a responsabilidade para ele.
Ele esperava algo de Deus através do profeta. E Deus jogou a responsabilidade para ele. Porque ele falava consigo: aquele homem vai resolver o meu problema. Esqueça esse negócio de homem vai resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é Deus. Mas Deus pode enviar um mensageiro e te dar uma direção. E naquela direção está a solução do seu problema. Naquela direção. Agora, qual que era a direção? Mergulha no Jordão. O Jordão era uma água suja. Tem coisa que Deus vai mandar a gente fazer, porque se a gente olhar assim, não parece bobeira de Naamã? Não parece? Não parece bobeira? A água suja. Deus mandou mergulhar só porque a água é suja. Não parece uma bobeira, né? Vai lá e mergulha. Mas tem coisa que para alguns parece que é uma bobeira, sabe? Mas a pessoa tem uma dificuldade muito grande de descer naquela área da vida dela. E tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você tem como muito valioso na sua vida, Deus pode pedir. Deus pode pedir. Tudo aquilo que você valoriza muito, Deus pode pedir. Você sabe por quê? Porque Deuteronômio 6, 4 e 5, assim diz o Senhor a Israel: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. Ame o Senhor teu Deus. Agora está na mão de Naamã a obra. Você sabe que quando você aprende algo aqui, não está mais na mão de Deus a sua bênção, está na sua mão. Fala para o seu irmão, está na sua mão a bênção. Sabia? A gente não vem para a igreja para a gente passar tempo, a gente vem para a igreja para a gente aprender que rio que a gente tem que descer. Que rio que a gente deve descer. O verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta, irmãos. É aquele que traz um pensamento de Deus que são mais altos do que os nossos pensamentos. Naamã, ele era um general. Naamã foi lá e falou: eu vou lá. E Naamã levou prata, levou, vamos dizer assim, falar grosso modo, levou dinheiro. Levou dinheiro. Irmãos, tem gente que dinheiro para ele não é problema. Dinheiro para ele não é problema. Problema é ele ser visto com alguém que não tem dinheiro, sabia? Sabia disso? Porque a classe dele vai criticar ele porque ele anda com aquele povo, que para ele é um povo inferior. Por isso que na hora da oração eu falei: tira o título de juiz, tira o título de desembargador, tira. Os 24 anciões colocam a coroa deles diante do Senhor. Por que você vai colocar o seu título acima do evangelho? A humildade vai trazer honra. Amém, Jesus? A humildade vai trazer honra. Um dia chegou uma irmã na igreja, faz alguns anos isso, e essa irmã tinha tentado tirar a carteira da ordem dos advogados 9 vezes. Quantas vezes? 9 vezes. E eu entrei numa batalha espiritual com ela. E comecei a orar com ela. Foram 4 meses intensos. Chegamos a ficar das 11 da noite até as 4 horas da manhã expulsando o demônio da pessoa. Pessoa completamente possessa, pessoa que andava assim, que mexeu com viagem astral e tudo que é ocultismo, a pessoa havia mexido. Vai lá fazer a prova, passou na primeira. Oramos, vai fazer a prova, passou na segunda. Aí um dia,
Aí ela começou a ficar muito grata a Deus. Começou a se envolver com a igreja. Aí um certo dia ela estava fazendo um café. Pediram para ela fazer um café para mim. Eu gosto de café. Pediram para fazer um café para mim. Sabe o que ela falou? Eu sou advogada. Ela, com o título de advogada, sabe o que ela comeu? Passou a comer? Farinha com água. Porque título para Deus não quer dizer nada. Então tira o título da sua frente e começa a se humilhar como servo de Deus. Começa a lavar os pés dos seus irmãos, que você vai ver se Deus não vai te honrar. E você pode observar que as pessoas que mais crescem são as pessoas que mais servem. As pessoas são mais humildes. Você pode prestar atenção. Você conversa com muita gente aí que está lá em cima. Ele fala assim: olha, eu dava tudo que eu tenho para ter uma família. Sabia? A humildade vem antes da grande honra que Deus tem para dar. Esse homem era um homem de muito valor, mas ele tinha uma lepra escondida. E para essa lepra sair agora, ele tinha que descer. Ele tinha que descer. Irmãos, a nossa vitória não está na mão de ninguém, está na nossa. Está na nossa. Por que Jesus chegou debaixo de uma árvore, né? Chegou até Natanael e falou para ele assim, ó: eis aqui um verdadeiro israelita. O que Natanael estava falando de Jesus? Porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus falou: eu te vi antes. Eu te vi você debaixo da figueira. O que ele costumava fazer debaixo da figueira? Ele costumava estudar o Pentateuco, que são 5 livros de Moisés. Ele era uma pessoa aplicada às leis de Deus. Ele lutava para praticar a palavra de Deus. E Jesus chamou ele. Não foi ninguém, foi Jesus. Não foi outra pessoa, foi Jesus que chamou ele de verdadeiro israelita. É muito fácil chegar aqui e falar para você: eu sou um homem de Deus. Mas qualquer um pode fazer isso. É ou não é? O que será que Deus fala de mim? Porque para mim é isso que importa. É isso que importa. É isso que importa. Para mim é isso que importa. A partir de um tempo atrás, para mim é isso que importa. O que importa é o que o Senhor fala de mim. O que o Senhor fala de mim. Então, se a gente descer, a gente vai ter o favor dos céus. E quando você tem o favor dos céus, aleluia, você tem tudo. Agora está na mão de quem? Dele. Mas ele se indignou muito. E se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha o versículo seguinte: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Fala para o seu irmão assim: obedeça sem questionar. Fala para ele. Porque quem está falando é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra na boca de Eliseu não foi palavra de qualquer um. Amém? Meu irmão, tem gente aqui passando luta e está lutando contra os princípios de Deus. Eu não vou resolver o seu problema. Deus não vai resolver o seu problema se você não descer. Se você não descer, você vai passar um tempo aqui. Aí você vai achar que o problema, você não foi abençoado por causa de uma outra pessoa. Aí você vai passar um tempo em outro lugar, vai ficar rodando igual esse povo que não tem raiz. E o Salmo capítulo 1 diz assim, que nós temos que ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará. Pessoas que não vão ouvir o ímpio, nem o escarnecedor,
e nem o pecador, mas antes vai ter o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, diga glória a Deus. Melhores, ele falava, não são melhores do que as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com o quê? Indignação. Indignação. Diga assim, enquanto ele ficou indignado, ele continuou sem a bênção. Mas a palavra já tinha sido liberada para ele. Não é? Ele não tinha uma palavra? Ele não tinha uma direção condicionada? Tinha ou não tinha? Mas ele continuava leproso. Você quer um segredo? Não demore para obedecer. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, a condição, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Continue. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, olha como que os servos chamavam ele, de meu pai. Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Então, desceu e mergulhou no Jordão, quantas vezes? 7, conforme a palavra de quem? Do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou o quê? Você vê que a bênção é maior do que a gente espera. Ele não era um menino, mas a carne dele se tornou como de um menino. O segredo é descer. O segredo é a obediência. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Hoje eu estava orientando uma irmã. Eu estava explicando para ela a palavra que eu dei ontem no Nova Lima sobre cura. E ontem Deus curou bastante gente lá. Curou algumas pessoas lá. Graças a Deus. As que precisavam da cura física, né? Eu creio que Deus fez mais do que aquilo, né? E aí, eu estava conversando com essa irmã hoje. E eu estava conversando com ela no WhatsApp. E quando eu estava conversando com ela pelo WhatsApp, eu disse para ela que a mensagem que foi pregada lá ontem foi uma mensagem que partiu de uma interpretação de línguas, que essa irmã tem o dom da interpretação de línguas. Ela várias vezes me pegou falando em línguas no altar e ela interpretou o que eu falava. E uma das coisas que essa irmã interpretou na segunda-feira foi: vocês pedem, vocês pedem, vocês pedem. Vocês não estão vendo as redes cheias, por que vocês não apanham os peixes? E aí eu peguei essa mensagem e Deus me levou em Isaías 53. Se Deus falou que a rede está cheia, eu tenho que acreditar nessa pregação. E aí eu não vou mais pedir no sentido de me dar. Eu vou tomar posse daquilo que Ele já me deu. E eu levei lá para Isaías e disse que Jesus já levou sobre si as nossas dores, doenças e enfermidades. E na hora que eu estava pregando sobre isso, e eu falei, mas não para por aqui, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então quando se trata de paz, você pode colocar tudo que tira a sua paz, você pode jogar na cruz do Calvário. E você pode tomar posse. Aí você fala, mas eu estou com dor, mas eu não sou doente. Essa doença não é minha. Vai embora em nome de Jesus. E aí você não fala mais com Deus, porque você já tem a palavra de Deus. Você fala com a enfermidade. Você fala com a doença. Você fala com a dor. Você fala com o mal. E eu estava conversando com a minha esposa. Falei, às vezes, o que acontece muito na vida de nós cristãos é que nós ficamos cansados e abaixamos a nossa mão, como Moisés abaixava a mão dele.
E a gente esquece dessas palavras do início da nossa conversão. E a gente começa, por estarmos cansados, começamos a baixar as mãos. E quando começamos a baixar as mãos, o inimigo começa a prevalecer e começa a plantar coisa na nossa vida. E a gente começa a achar que aquilo é coisa da vida, que aquilo é normal, que todo mundo está passando por isso. Mas você não é todo mundo, você é alguém que tem promessa, você é alguém que é de Deus, você é alguém que tem que executar a tua fé. Você não pode baixar as suas mãos. Pastor, mas Moisés tinha Arão e Ur. Mas você tem o seu pastor, você tem a tua igreja, você tem os obreiros, você tem os irmãos. A igreja ora um pelos outros. E você tem que combater um bom combate. Se o que está acontecendo na sua vida, você vê que Deus não está aí, você tem que se levantar contra isso. Porque se você não reagir, se você não colocar os princípios de Deus debaixo, assim, como caminho para você caminhar sobre eles, alinhar a tua vida com Deus e combater o combate, irmãos, você vai ser sustentado para não morrer, pela intercessão. Mas a mudança da sua vida se dá na sua mudança. Diga amém, Jesus? Se dá na sua obediência, se dá na prática da palavra de Deus na sua vida. Ele desceu. Quantas vezes ele desceu? É 7 vezes. E pregando para essa irmã, nós oramos hoje. E Deus fez a obra. E sabe o que foi interessante? Que eu digitei, eu vou até ler aqui para você. Na hora eu fiquei assim, tão emocionado. E eu digitei aquilo que veio como se eu estivesse falando em línguas. Eu digitei assim, ó, parece ser brincadeira, mas não é. Eu digitei isso aqui, ó. Labachuricanta labaia. Labachúria. Decanta labachúria. Labachuricanta labaia, labachurian, decanta labachúria. E falei, irmã, estou sentindo a presença de Deus. E quando eu estava orando, que eu depois fiz um vídeo com a pessoa e citei de novo essas palavras, a pessoa estava orando e fez assim, ó. Pastor, o que o senhor está falando aí? Que mar que é isso aí? Eu falei, não, irmã, ora aí, vamos orar. Não, mas o senhor está falando uma coisa, eu estou entendendo outra. Eu falei, vamos orar. Aí olha só o que essa irmã entendeu. Para algumas pessoas, o mar é mais firme do que a terra. Por que temer o mar, se a onda não pode levar nem areia? Ah, meu irmão. Pastor, não entendi nada. Eu vou te explicar. O que é mais seguro para a gente? E isso, diga assim, isso é natural. Você quer provar de coisas de Deus na sua vida? Por que você está buscando segurança? Não, preciso de, pastor, de uma segurança. Se Deus te dá uma palavra para você andar sobre as águas, você pode estar sobre as águas, onde poucos andam, onde poucos sentem segurança, mas você vai ser seguro por Deus, você vai ser guardado por Deus. Então para de temer o seu futuro e para de reter a sua entrega a Deus, porque você acredita que a terra é mais segura do que o mar. O interessante aqui é que essa frase diz assim, para alguns e não para todos. Que você esteja no meio desses alguns, que ousa viver a sua fé, que ousa colocar a sua fé sobre os ensinamentos que você recebe. Sabe por quê? Porque quando Pedro estava no barco, o que era mais seguro, o barco ou o mar? O barco. O barco.
Mesmo estando em perigo, o barco era mais seguro do que andar sobre as águas. Tempestade, irmãos. Vocês já andaram de barco com as ondas meio nervosinhas? Imagina a tempestade. Eles viram Jesus vindo sobre as águas. Irmãos, Jesus anda sobre as águas. As águas são mais seguras para ele do que a terra. As águas é a palavra de Deus. Para alguns, as águas são mais seguras. Mas pastor, Pedro teve medo e afundou. Pois é, mas ele clamou, Deus pega e coloca sobre as águas de novo. Quando Jesus entrou no barco de Pedro para pregar para a multidão, qual foi a primeira coisa que ele pediu para Pedro? Afasta um pouco o barco da terra. Afasta um pouco o barco da terra. Por que você está temendo o mar? Você sabe o que é temer o mar? Quando Deus chamou Abraão para ir para uma terra que ele não sabia onde era, ele foi. Onde ele pisou, na terra ou no mar? É muito fácil pisar na terra. É muito fácil pisar na terra. Ó, o negócio é o seguinte. A terra é essa aqui, ó. Ah, é? É assim, assim? Tá bom. Isso não é fé. Fé é quando você tem uma palavra no seu coração. Você é obediente a Deus. E você luta contra toda a razão, contra tudo e contra todos. E você coloca o pé e Deus coloca o chão. Isso é fé. Alguns viverão a fé. Que você esteja entre esses alguns. Em nome de Jesus.